Vamos abrir a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 1. Essa semana, se Deus quiser, vou completar mais um ano de vida e domingo acho que vamos fazer uma festa à noite aqui, balada, DJ, brincadeira. Mas alguém especial estará conosco, então fica esperto. Êxodo capítulo 1, me ajude com o seguinte: o mínimo de movimento e o máximo de atenção, para que a gente possa construir um pensamento lógico a respeito do que eu quero compartilhar com você nessa noite. Porque uma coisa é nós colocarmos aqui no telão, colocarmos em nossas redes sociais, de que sobre a nossa vida existe uma palavra, de que esse ano é o ano da multiplicação, em outras igrejas é o ano do sobrenatural, em outros lugares é o ano do extraordinário. Tem ano para todo mundo, de todo tipo que você quiser, você fica à vontade. Mas a questão é como nós, como você e como eu, nos colocamos diante dessa palavra. Como nós decidimos crer, como nós decidimos nos comportar diante dessa convocação que nos chama para vivermos de modo diferente. Porque a palavra de Deus é um instrumento. Se você quiser comprar um copinho como esse, tem lá também, viu? Ó, copinho bonito, tem uma tampinha também. Porque a palavra de Deus, ela é uma voz que nos chama, nos convida para uma constante mudança, para um processo contínuo de transformação, para uma descoberta diária a respeito da nossa identidade em Cristo. Quem eu sou nele, quem Ele é em mim, qual é o propósito que Ele tem para mim. Esse é um grande questionamento na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas nos sentam diante de nós, pastores, se perguntando: pastor, eu não sei qual é o propósito que Deus tem para mim. O que é que Ele tem? Qual é o plano que Ele tem para mim? Qual é o meu dom? Qual é o meu chamado? Qual é o meu destino? Isso tudo nós vamos descobrindo ao longo da nossa caminhada. Porém, ao longo da nossa caminhada, nós podemos também cairmos no engano do nosso inimigo, cairmos no engano do nosso adversário, cairmos na sua ação astuta, porque ele é o pai da mentira, que mente desde o princípio. E através dos seus enganos, através da sua astúcia, ele tem confundido a vida de tantas pessoas, ele tem trazido pensamentos perturbadores na mente de tantas pessoas. E quantos de nós não temos sido escravos desses pensamentos? Quantos de nós não temos sido reféns de pensamentos que têm dominado a nossa mente, que não é fruto, que não resulta daquilo que Deus diz que nós somos? É claro que você não pode esperar um resultado diferente, que venha de uma fonte diferente, que não seja a boca, a palavra do Senhor. Se você for beber de outra fonte, bem, você pode se comprometer, você pode comprometer a saúde do seu espírito, da sua fé, você pode comprometer a saúde das suas emoções, você pode comprometer esse plano que está sendo a cada dia sendo concretizado, sendo desenvolvido, sendo revelado para você. Se existe um propósito, e esse propósito é um propósito geral, que está sobre a sua vida e também está sobre a minha vida,
nós fomos criados, nós fomos gerados para gerarmos glória para o nome do Senhor. Entenda isso. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que façamos para quê? Para a glória de Deus. Em atitudes tão básicas da nossa vida, na nossa vida cotidiana, na ordinariedade da nossa vida, em questões tão simples, em questões tão triviais e também em questões extraordinárias, se estamos no anonimato ou se estamos em evidência, que façamos tudo, que possamos viver cumprindo este propósito, o de gerarmos glória para o nome do Senhor, o de honrarmos ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, em fazermos o Senhor conhecido através de quem somos, através do que temos, através do nosso estilo de vida, da maneira como nos vestimos, da maneira como nos falamos, naquilo que produzimos, ou copiamos, ou reproduzimos, através das nossas redes sociais, através dos nossos relacionamentos, através do nosso comportamento, que em tudo nós possamos cumprir com esse propósito, o de gerarmos glória para o nome do Senhor. Você foi feito para a glória do nome dEle, você foi feito para que a glória dEle seja manifesta na sua vida, e através de você, que o nome dEle seja glorificado em todo tempo, não importa o momento, não importa a dificuldade, não interessa a luta, é justamente neste tempo, é justamente no meio dessa situação, é justamente diante dessa prova, nesse caminho seco, nesse caminho difícil, espinhoso, pelo qual você tem caminhado, que o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Pode dizer glória a Deus nessa noite. Isso é tão verdade que quando Deus ele cria o homem do pó da terra, Ele sopra o seu fôlego, e Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, que ele seja, que nele esteja a essência de quem eu sou. E quem eu sou seja manifesto na sua vida, seja visto através da sua vida, e assim Deus fez o homem, soprou nele fôlego de vida e liberou uma palavra sobre o homem, o abençoou e disse: crescei e multiplicai. Então essa é uma palavra que verdadeiramente vem da boca do Senhor sobre a nossa vida. Gênesis capítulo 1 está escrito exatamente isso. Ele forma o homem, ele cria o homem, ele sopra fôlego de vida no homem. Verso de número 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Em tudo aquilo que você gerar, seja fértil, tenha essa capacidade de não somente fazer mas através da sua atitude, não somente um ser feito, mas vários serem feitos. Deus capacitou o homem, estabeleceu essa palavra sobre a vida do homem, porque Deus sabia que, à medida que o homem fosse multiplicando-se, a glória para o nome dele também se multiplicaria, seria aumentada. E cada vez que o homem se multiplicasse, a glória para o nome dele também se multiplicaria. Agora entenda o seguinte, que o diabo, sabendo de tudo isso, ele queria a glória de Deus para ele.
E ele queria assentar-se no lugar mais alto do que o lugar que Deus se assentava. Ele queria usurpar a glória de Deus. E ele queria ter a glória que era para Deus, ele queria tê-la para si. Mas existe algo do qual nunca nós podemos nos esquecer. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nunca ache que foi você. Nunca ache que foi a sua força, que é a sua capacidade, que é porque você tem, que é porque você pode, que é porque você sabe, que é porque você é o bonzão ou a boazuda. É Deus na sua vida. Porque o Senhor Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e todo ramo que estando ligado a mim, não dando fruto, o meu Pai que é o agricultor, ele vem e corta esse ramo e lança para ser queimado. Mas todo ramo que estando ligado a mim, dá fruto, o meu Pai que é o agricultor, ele vem, limpa esse ramo para que ele dê mais fruto ainda. Mas saiba de uma coisa: o ramo por si só não pode frutificar. Então, sem mim, nada podeis fazer. Ele não divide a glória dele com ninguém. O diabo parece que se esqueceu disso. Estando tão perto de Deus, parece que isso passou desapercebido. Então ele é tirado da presença de Deus, e agora a sua luta é o quê? É dividir, é acabar com tudo aquilo que gera glória para o nome do Senhor. Você foi feito para gerar glória para o nome do Senhor. Então, não se surpreenda se as atitudes dele forem para acabar com a sua vida. Ele vai tentar isso até o fim, mas graças a Deus que em Cristo nos faz ser mais do que vencedores. Ele vai tentar. E ele não vai chegar para assustar você, não. Ele vai vir da maneira que ele sabe vir. Ele vai vir do jeito certo, para não deixar você escapar. E isso os neófitos, os novos na fé, e também os mais maduros na fé, os gigantes da fé, se nós não tivermos cuidado, todos nós somos vulneráveis, estamos numa condição de vulnerabilidade. É por isso que precisamos vigiar, para nós não cairmos nas suas sutilezas. Ah, mas eu sou tão inocente. Meu Deus do céu, é um neném. Mas eu sou tão ingênua, pastor, eu sou tão puro de coração. Deus detesta a gente assim, irmão. Deus odeia gente ingênua. Você que fica parecendo um anjinho, tão pura que é, tão puro, santo que é, Deus detesta gente assim como você. Tanto que o Senhor Jesus, ele diz o quê? Que você deve ser simples como a pomba, porém você deve ser o quê? Prudente como a serpente. Nosso inimigo não brinca. Se você está brincando, saiba de uma coisa: ele está levando tudo a sério. Ele sabe como fazer, ele sabe por onde ir, e o propósito dele nunca vai mudar, será o de destruir você. Enquanto ele não me derrubar, enquanto ele não te derrubar, ele não vai descansar, mas nós estamos fundamentados, firmados na rocha que não se abala, e essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Agora eu quero que você acompanhe comigo. Capítulo 1 de Êxodo, a partir do verso de número 6, diz o seguinte: ora, morreram José,
todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, ou seja, se multiplicaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono um novo rei, que nada sabia sobre José, e disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Todo aquele povo, José, Jacó, os irmãos de José, todo aquele povo, toda aquela comitiva que havia ido para o Egito junto com Jacó e passado a viver na terra do Egito, toda aquela gente já havia morrido, já havia passado. E me sobe ao trono do Egito um rei, um novo rei, que nada sabia a respeito de José, que nada sabia a respeito dos seus irmãos, que nada sabia a respeito do que havia acontecido, mas ele sabia de uma coisa, de que aquele povo que não eram egípcios, mas era o povo hebreu, eles haviam crescido demais, eles haviam se tornado de poucos muitos. Um povo, um outro povo, dentro de um país que não era seu. Haviam se tornado mais fortes do que os próprios egípcios. Ele olhava para o povo e enxergava o povo como uma ameaça. Se esse povo se voltar contra nós, a gente perde, porque eles são mais do que nós somos, eles são mais fortes do que nós somos, e eles estão na nossa terra. Veja a maneira como esse rei, esse novo rei que havia subido ao trono do Egito, que não sabia nada a respeito de José, dos seus irmãos, do seu pai e daquela geração, veja como esse novo rei enxergava aquele povo. É assim que o nosso inimigo nos enxerga. É assim que ele enxerga o propósito que Deus tem estabelecido sobre a nossa vida. É assim que ele nos vê quando ele olha para nós. Ele diz: se eu não der um jeito, se eu não fizer alguma coisa, eu vou comprometer tudo aquilo que eu tenho feito desde o princípio. Quando o rei olhava para o povo, mesmo não sabendo nada sobre José, e sobre toda aquela geração, e sobre como José havia chego, e sobre os seus sonhos, e sobre a sua reconciliação com seus irmãos, e sobre os 7 anos de vaca gorda, e os 7 anos de vaca magra, e como José havia trazido toda a sua família para morar no Egito, mesmo não sabendo de nada disso. Tem gente que fala: porque eu sou a 4ª geração de pastor, meu bisavô foi pastor, meu avô foi pastor, o meu pai é pastor, eu sou pastor,
porque eu sou a 109ª geração de Batista da Lagoinha, e meu avô serviu como diácono, eu sou diácono, meu pai foi diácono, e se não fosse a minha família, coitado do pastor Márcio Valadão. Sabe o que isso representa? Nada. Sabe por quê? Porque o que importa é como você se vê. O inimigo tem uma visão muito mais correta a respeito de quem você é do que você mesmo tem ao seu próprio respeito. Ele sabe quem você é, ele sabe por que você nasceu, por que você foi gerado, ele sabe quem você é em Cristo e é por isso que ele quer destruir você. Mas a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê, esses pensamentos que rolam constantemente na sua mente, esses são os grandes limitadores de quem verdadeiramente você é. Não é porque você não tem dinheiro, não é porque você não estudou escola particular, não é porque você não fez uma faculdade, mas é por causa daquilo que possui a sua mente. E Provérbios está escrito o seguinte: assim como um homem pensa, assim ele é. O problema não é quando você fale financeiramente. O problema é quando você torna essa falência um pensamento constante na sua mente. E a partir do momento que você torna esse pensamento uma constante, aí sim a sua realidade começa a ser falência em todas as áreas da sua vida. Faraó olhava para o povo e dizia: esse povo é forte, esse povo é numeroso, esse povo é grande, e se formos para uma guerra e eles se aliarem com os nossos inimigos, nós vamos perder. Mas o problema não era como Faraó via o povo, mas o problema era como o povo se via. O problema não é como o diabo enxerga você. O problema não está como os outros enxergam você. O problema não está como seu marido ou como a sua mulher te enxerga. O problema está em como você se enxerga. Em como você se vê. Quando você olha no espelho e diz: eu sou um fracasso, eu sou um insuportável, eu sou um chato, eu sou terrível, eu nasci assim, eu cresci assim. A questão da sua identidade é uma questão primordial para que você possa ser quem Deus o fez para ser, e também é critério para que você possa viver tudo aquilo que Ele preparou para você viver. Sabe por quê? Uma outra pessoa não tem condições de viver aquilo que Deus preparou para você viver. Então você precisa resolver sua identidade. Você precisa corrigir a sua visão a respeito de si próprio. Você precisa sair dessa zona de engano. Porque é justamente como o Faraó planejou que o diabo tem agido desde o princípio. E a culpa não é dele, ele só está cumprindo o papel dele. A responsabilidade é nossa, é minha e é sua. Faraó, ele diz o seguinte: temos que agir com astúcia. Temos que ser suave. A gente não pode chegar chegando. Faraó reuniu o seu conselho e diz: olha, se a gente não cuidar, esse povo vai dominar tudo. Cada ano que passa eles crescem mais. São saudáveis, são fortes. Mas tem uma coisa, eles não sabem disso.
Só tem uma coisa, e isso é muito importante: nós não podemos permitir que eles saibam disso. É quando ele diz o seguinte: precisamos ir em doses homeopáticas, devagar. A gente lança um pensamento, e desse pensamento a gente vai colher um sentimento, e desse sentimento a gente vai colher uma atitude, e dessa atitude nós vamos colher um hábito, e a partir desse hábito nós vamos colher, sabe o quê? Um caráter. Nós vamos transformá-los em quem nós queremos que eles sejam. Eles deixarão de ser quem Deus os criou para ser, e eles passarão a ser nossa criação. A partir desse caráter, nós vamos definir o destino deles. Eles nos servirão. São mais numerosos do que nós, são mais fortes do que nós, mas passarão a servir a nós. Preste atenção. Semeia-se um pensamento, colhe-se um sentimento. Semeia-se um sentimento, colhe-se uma atitude. Semeia-se uma atitude, colhe-se um caráter, um hábito. Semeia-se um hábito, colhe-se um caráter. Semeia-se um caráter, colhe-se um destino. O que está passando nessa mente aí? Qual é o pensamento que está dominando essa mente aí? Quantas vezes você se auto-sabotou nesse ano que passou? Quantas vezes você se permitiu ser enganado? Quantas vezes você saiu da sua posição, deixou de ser quem você era, para ser uma pessoa diferente de quem você sabe que Deus formou você para ser? Ele os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. E o diabo está dizendo na sua mente, lançando pensamento: você é um fracasso, você não pode, você não vai, você não tem. Pensamentos de miséria, sentimento de miséria, pensamentos de rejeição, sentimentos de rejeição, pensamentos de que você está sendo traído, enganado, e você está agindo dessa forma, amargurado, e sutilmente você não tem percebido, mas sutilmente o adversário, ele tem o quê? Confundido a sua identidade e roubado de você o propósito da sua vida, que é qual? O de gerar glória para o nome do Senhor. Levante sua mão direita para o alto comigo. Levante e repita com autoridade, diga: eu fui gerado. Diga: eu fui gerado para gerar glória para o nome do Senhor. Mas sutilmente, é por um pensamento que passa, é por um sentimento que encontra espaço. Precisamos agir com astúcia. Para quê? Para que não se tornem ainda mais numerosos. Verso de número 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó. É interessante nós pensarmos nisso, porque um dos diálogos que o faraó tem, que Moisés tem com o faraó é o seguinte: deixa o povo de Deus ir para prestar culto, para prestar sacrifício ao nome do Senhor. Por quê? Porque Faraó havia roubado todo o tempo,
toda a energia, toda a força, toda a capacidade do povo para que o povo construísse não mais para a glória do Senhor, mas para a glória de Faraó. Aí é quando a gente começa a perceber isso a respeito através das nossas prioridades. Quando as coisas de Deus começam a ser para nós pesadas demais. Quando já não existe tanto prazer assim, em orar, em ler a Bíblia, em se envolver nas áreas de serviço que tem na igreja, em se mobilizar, em ser ofertante, dizimista, porque quando nós temos a nossa identidade sarada, nós enxergamos o propósito que existe atrás de cada atitude, atrás de alguém que segura uma placa lá fora, de alguém que recebe aqui no estacionamento, de alguém que ministra sobre as crianças, de alguém que organiza essa igreja. A gente está vendo que por trás de cada cadeira dessa que foi arrumada, a glória do nome do Senhor está sendo manifestada, e essa glória, ela será multiplicada, porque ela vai alcançar, ela vai impactar a vida de outras pessoas, e essa pessoa será transformada, redescobrirá a sua identidade no Senhor Jesus, e ela voltará a viver para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem está entendendo aqui, amém ou não? Faz sentido isso? Precisamos agir com astúcia. Todavia, verso 12, quanto mais eram oprimidos, irmãos, pertencer a Deus é a melhor coisa que existe. Deixa tudo, só não deixa Deus. Nunca deixe Deus. Nunca deixe Deus, nunca saia da comunhão com Deus. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida nessa noite, que apesar das atitudes do diabo, de destruir sua vida e de confundir a sua identidade, tudo aquilo que Deus tem estabelecido sobre você, vai acontecer, e a glória do nome do Senhor será manifesta, custe o que custar. Não interessa o que vai acontecer. Você foi feito com um propósito. Deus não vai abrir mão de você, mas você precisa cuidar do que se passa por aqui. Aceite quem você é em Cristo Jesus. Aceite quem Ele gerou você para ser em Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus envia Jesus Cristo justamente para isso, para nos tirar da condição de escravos, e é o que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque foi a mentira que escravizou o povo lá atrás. Eles se meteram na terra do Egito como um povo livre. Quando eles chegam, eles abençoam a terra. Quando Jacó chega, Jacó é quem abençoa o faraó. Mas por causa da confusão da identidade, por causa da astúcia dos egípcios, eles foram sendo confundidos, e de livres eles foram se tornando escravos. E sabe qual que é a pior escravidão? Não são as algemas no braço, nem uma grade na nossa frente. Essa cadeia
é a mais fácil que existe de ser liberta. A pior escravidão é a interior, é aquilo que nos prende por dentro. Cadeias estão sendo quebradas nessa noite aqui nesse lugar. Cadeias estão sendo despedaçadas nesse lugar, nessa noite. Os judeus questionam Jesus dizendo o seguinte: mas nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Está vivendo no pecado? Sai disso. Você está escravo. Sai disso. Sai dessa zona de conforto. Sai dessa situação de prazer instantâneo. Sai disso. Assume a responsabilidade da sua vida. Assume a direção da sua mente. Saia disso em nome de Jesus. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Foi para isso que o Pai, que Deus enviou a Jesus Cristo, para quebrar as nossas cadeias, para anular a condenação que havia sido estabelecida sobre nós de morte eterna e de separação eterna de Deus, e para nos trazer de volta para a família de Deus. E através do sangue de Jesus, você e eu fomos feitos, nos é dado o poder e o direito de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Mas pastor, eu sou servo do Senhor. Não é. Quem serve ao Senhor são os filhos dele. Porque Deus não tem escravo. Os seus filhos o amam tanto que o servem de todo o coração e com toda a alegria. Você não é escravo de ninguém, escravo de nada, porque o Senhor Jesus quebrou as suas cadeias e fez de você um ser livre. Ele restaura a sua identidade e Ele diz: você é livre para ser quem eu fiz você para ser, para que você possa viver tudo aquilo que eu reconquistei para você na cruz do Calvário. Quantos creem e recebem essa palavra sobre a sua vida nessa noite? Levante a sua mão para o alto e diga glória a Deus. Se coloque de pé, por favor.